Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Estamos chegando, ou melhor, chegamos à 13ª lição do nosso trimestre. Hoje estudaremos a última lição do trimestre. O tema desse trimestre foi o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós estivemos falando o trimestre inteiro sobre lições que estão em torno da família. Na verdade, falamos sobre as mulheres, o papel de mulheres relevantes na sociedade em que vivemos. E de arrancada, nós estudamos na primeira lição sobre as duas mulheres que marcaram a sua história. Foram Ruth e Esther. Depois, na lição 2, entramos exatamente no livro de Ruth. Gente, parece até motivo de brincadeira quando alguém diz que o Deus da Bíblia, que a Bíblia é um livro machista. Note que se a Bíblia fosse um livro machista, não teria livros na Bíblia com o nome de mulheres. E nós temos aqui o livro de Ruth, o livro de Esther, para mostrar que Deus não faz exceção de pessoas e o quanto as mulheres são relevantes no contexto da Bíblia, né? Então, na lição 2 estudamos sobre o livro de Ruth, a sua posição no cânon na Bíblia hebraica, na Bíblia agora do Novo Testamento. Estudamos depois sobre, ainda estudando sobre Ruth, estudamos sobre a história de Ruth, de Noemi, que Ruth foi uma mulher, uma moabita, que acabou casando, né, com um israelita, com um povo, com um homem da descendência de Judá, e agora Ruth se converte ao Deus de Israel. E é interessante que há uma palavra bíblica que diz que nenhum moabita entraria para as delícias do Senhor nosso Deus, para o céu, né? Mas, como Ruth se converte ao Deus de Israel, o próprio Deus impetra a graça sobre ela, e Ruth entra para a genealogia de Jesus, sendo inclusive a bisavó de um dos maiores reis de Israel, o rei Davi. Então, conta aqui a história de amor de Ruth. Ruth casa com Boaz, o remidor de Ruth. Ruth se converte ao Deus de Israel, casa com um judeu, com um hebreu, né? E então Ruth começa a fazer parte então da genealogia de Jesus. Entra para a bênção de Deus com uma mulher relevante que mudou sua história, tá? Por causa da sua conversão ao Deus de Israel. Então, depois começamos então a estudar sobre Esther, de maneira mais específica, né? Estudamos geral sobre Ruth e Esther, depois nos pormenores de Ruth e agora os pormenores de Esther. Na lição 7, nós estudamos sobre a deposição da rainha Vasti. A rainha Vasti é uma mulher autoritária, a rainha Vasti é uma mulher desobediente, rebelde, que que causou uma vergonha ao seu esposo de maneira pública por causa da sua rebeldia, sua desobediência, sua infidelidade, sua irreverência, né? E ela foi deposta por causa de atitudes, não porque era mulher, mas por causa da sua atitude de rebeldia, né? Mas na frente nós veremos que outras pessoas que também foram rebeldes, homens, foram depostos e mortos. A rainha Vasti não foi morta pela sua rebeldia, mas na frente a gente vê que Amã, um rebelde desobediente, acabou sendo morto. Então, a rainha Vasti foi deposta não porque era mulher, e sim por causa da sua rebeldia. Nós temos aqui ainda a ascensão de Esther, quando Esther, uma jovem criada sem pai, sem mãe, órfã, né? E ela agora se ascende ao cargo
de rainha do Império da Pérsia. Aí temos aqui a resistência de Mardoqueu, na lição 8, que no livro de Esther fala desse parente de Esther, que agora, por causa da sua fé, ele não se curva, não adora homens, né? E Amã começa a perseguir a Mardoqueu. Mardoqueu, ele era o recepcionista do palácio da Pérsia. Ele era parente de Esther, havia criado Esther e trabalhava na recepção. Amã, quando ele passava, ele queria ver Mordecai humilhado diante dele, diante de Amã, só porque Amã era o vice-governador do império. Então Amã queria humilhar a Mardoqueu. E agora ele, na lição 9, nós vemos ali a conspiração de Amã contra os judeus, porque Amã agora viu que Mordecai não se prostra diante dele, ele faz um edito para matar não só Mardoqueu e toda a sua casa, sua família, sua descendência, mas também toda a sua nação. Amã faz uma conspiração ali, Amã faz um plano para matar o judeu Mordecai. Todavia, na lição 10, nós vamos agora para o livramento de Amã e o papel de Esther. Esther, como rainha, ela se posiciona aqui na lição 10. Nós vemos o posicionamento de Esther, o papel de Esther, a força de Esther. Esther, ela tem uma atitude. Eu até, quando lecionei esta aula, eu falei sobre as atitudes. Atitudes de Amã, atitude de Mordecai e atitude de Esther. Esther foi uma mulher de atitude. Esther foi uma mulher relevante, a ponto de irmos para a lição 11, onde mostra a humilhação de Amã, a honra de Mardoqueu. E, claro, o papel de Esther ali foi fundamental. Que Esther, ela entra na presença do rei, ela fala com o rei, ela prepara um banquete, que é a lição 12. Ela prepara um banquete, denuncia o maldito, né, Amã, que programava agora destruir não só a rainha, mas também todo o povo. E, para surpresa dele, ele jamais imaginava que no plano de destruição dele, a rainha estava envolvida. E quando Esther se posiciona, fala com o rei sobre esse plano, o final foi que Amã, por causa da sua rebeldia, sua desobediência, acaba sendo morto. E é nesse contexto que nós então chegamos à 13ª lição, que tem por título Esther, a portadora das boas novas. Eu daria um outro título: As boas novas revogam o edito de morte. Porque foi isso que acaba acontecendo. O texto áureo diz-nos o seguinte: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther 8:16. A verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 8, versículos de 4 a 8, ainda no capítulo 9, versículos 29 a 31, e por fim, capítulo 10, versículo 1, de 1 a 4. O primeiro tópico desta lição diz assim: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A humilhação de Esther, a humildade de Esther e a sua súplica. Esther, embora fosse rainha, ela era uma mulher de atitudes, uma mulher relevante. Mas ela conhecia o seu lugar, ela conhecia o seu papel. E era agora, mesmo sendo rainha, com humildade, ela entra na presença do rei, fala o que estava acontecendo. Claro que ela correu o risco de morte, mas ela se posiciona, sendo uma mulher de coragem. A Bíblia mostra que as mulheres têm o seu valor, têm o seu papel, inclusive mostrando a coragem, a ousadia, a fé, as atitudes de Esther. E ela
como rainha. Ela livra não só a sua própria pele, mas ela livra toda a nação, quando ela então anuncia ao rei o que estava acontecendo. Depois de ter anunciado ao rei, o rei toma as providências, nós já estudamos sobre isso em edições anteriores. O rei agora pune Amã, que tinha programado, feito um edito, feito uma lei. E nessa lei incluía matar a própria rainha. Mas então, com a palavra e a postura de Esther, o rei revoga aquele edito. E agora entrega nas mãos de Esther. E Esther e Mardoqueu faz um novo edito, faz uma nova lei. Tudo isso por causa da postura e da relevância de uma mulher, Esther. E olha o que diz o texto, na leitura bíblica em classe, Esther 9, versículo 29. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, e o judeu, com toda a força, para confirmarem, segunda vez, esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, todo o império da Pérsia, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim aos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Aqui, a rainha Esther escreve junto com Mardoqueu, faz um novo edito. Aqui, entramos no segundo ponto da nossa lição, segurança jurídica. Uma nova lei é feita. Agora os judeus já não mais seriam exterminados. Agora eles estavam em defesa. E não somente isso. Havia uma lei que assegurava os direitos deles, mas nessa lei acrescentou o direito de fazer a festa de Purim, a ponto de Purim se tornar uma das 4 principais festas dos hebreus, do povo judeu. Hoje, o povo judeu celebra essa festa. São 4 as principais festas que os judeus celebram. E até hoje eles as celebram. Primeiro, é a festa da Páscoa, onde o povo celebra a saída do Egito, a libertação do massacre egípcio. Né? Até hoje eles comemoram a Páscoa. O judeu comemora até hoje. Eles vão todas as partes do mundo para Jerusalém para comemorarem a festa da Páscoa. 50 dias depois, tem a festa a festa do Pentecoste, também conhecido como Festa das Semanas, onde eles se reúnem para louvar a Deus pelos primeiros frutos, Pentecoste, pela provisão financeira de Deus, por Deus ter dado um bom ano financeiro a eles. Então eles celebram a festa do Pentecoste, a segunda festa. A primeira, Páscoa, a segunda, Pentecoste. A terceira festa é dos tabernáculos, onde o povo sai de suas casas, moram em tendas, habitam em cabanas, relembrando o cuidado e a provisão de Deus com o povo judeu durante o deserto, da caminhada do Egito até chegar a Canaã. Né? E por fim, a festa que eles ainda celebram até hoje é a festa de Purim. Exatamente o livramento que Deus deu ao povo por meio de uma mulher, Esther. Uma mulher relevante para o seu tempo. O segundo ponto da nossa lição está assim. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Então foi aquilo que nós acabamos de dizer, quando ela escreve falando do livramento que Deus havia dado ao seu povo, quando ela faz então um decreto. Ela faz um decreto para que ficasse como lei, ficasse como lei para proteger. Agora, algo escrito, não é só de boca, porque amanhã ou depois ela poderia morrer, e como é que ficava o seu povo, né?
Então, ficou como lei a carta de Esther, o decreto de Esther, não só para que garantisse a segurança do seu povo, mas também que de geração a geração aquela lei pudesse contribuir, desse direito ao povo de celebrar esse livramento, celebrar essa vitória todos os anos, não é? A carta e o decreto de Esther. E a exaltação de Mardoqueu. Aqui, no capítulo 10, versículo de 1 a 3, mostra como Deus honrou, através de Esther, Mardoqueu, o homem que criou Esther, né? Diz assim o texto sagrado, capítulo 10, versículo 1. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração de grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus, agradável com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. É interessante, aqui o versículo 3 diz que ele se tornou o segundo depois do imperador Assuero. Ele era o vice-imperador. Deus engrandeceu a Mardoqueu na sua fidelidade, na sua humildade, servindo ao Senhor. Tudo isso por causa de uma mulher honrada, uma mulher que se destacou, uma mulher que se posicionou como mulher. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Então, como nós estudamos esse trimestre inteiro sobre essas mulheres relevantes, poderia citar muitas outras, mas destacamos Ruth e Esther. Ruth se tornou bisavó de um dos maiores reis de Israel, o rei Davi. E Ruth era a bisavó de Davi. Ruth também foi para a genealogia de Jesus. Olha aí a relevância das mulheres na Bíblia. Agora aqui Esther chega ao cargo de rainha, de chefe, de líder, mulher posicionada. Por quê? Por causa do seu propósito e por causa do plano de Deus para com a mulher, que ao contrário que muita gente pensa, o Deus da Bíblia, nem a Bíblia jamais desabona, discrimina, nem humilha a mulher. Pelo contrário, mostra o seu real papel e o seu valor. A lição encerra falando sobre a banal guerra do sexo, principalmente no contexto cristão. Aqui vale a pena destacar, estamos vivendo um tempo em que devemos ter muito cuidado com o empoderamento feminino. Já ouviu falar essa frase? O empoderamento feminino? O empoderamento feminino tem essa palavra, esse termo, ele surgiu na década de 70, mas popularizou-se pela ONU na Conferência Mundial sobre as Mulheres em 1995, em Pequim, a capital da China. Mas de que se trata o empoderamento feminino? A primeira coisa, trata-se da desconstrução da família. Da desconstrução da família. Segundo lugar, da emancipação da mulher em todos os sentidos. Principalmente, emancipação do seu pai, do seu marido, dos filhos. Trata-se da mulher dona do seu corpo, mas no sentido de fazer atrocidades, inclusive, a ponto de defender o aborto a qualquer custo. A ponto de destruir o seu corpo, sexualidade ilícita, vivendo uma vida depravada, a ponto de ser, essa palavra empoderamento, empoderar-se quer dizer, se opor
se opor e enfrentar homens, enfrentar pais, sendo uma mulher rebelde, sendo uma mulher imoral, fazendo o que bem entender na sua cabeça. Claro que, quando estamos falando das conquistas das mulheres, nós não podemos, de maneira nenhuma, falar dos aspectos positivos das conquistas, tais como direito a trabalhar, direito ao voto, direito de se candidatar, né? Enfim, vários direitos conquistados que são muito positivos, mas esse termo empoderamento, ele tem raízes numa mulher chamada Mary Wollstonecraft. Essa mulher, Mary, ela era uma feminista radical. Ela foi a primeira mulher a escrever um tratado em defesa dos direitos da mulher. Olha só o ano, 1792, quando na França, em 1791, foi feito um tratado de direitos dos homens. Aí ela, se opondo a isso, fez também, um ano depois, um tratado em defesa da mulher. O tempo passa, estamos tratando aqui de 1792, o tempo passa, já agora após a Segunda Guerra Mundial, né, que a Segunda Guerra aconteceu em 1945, agora no ano de 1975, já 1975, na ONU, né, houve a proclamação do Dia Internacional da Mulher. Seguida desse dia, desse ano, 1975, em 1979, teve uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação. Aqui nasce a palavra discriminação contra a mulher. Em 1979, nessa convenção que acontece no México. Quando se trata dessas feministas e dessa palavra empoderamento, que na verdade é uma atitude de rebeldia, não podemos deixar fora uma mulher chamada Simone Beauvoir, uma francesa, uma mulher que praticamente cria, né, o feminismo, e ela agora incentiva não só o aborto, ela incentiva a rebeldia contra a família, aprovando assim o aborto e aprovando que a mulher devia se empoderar, que ela não precisava viver em harmonia com o marido, porque isso seria uma discriminação, uma humilhação, isso seria... Na verdade, é uma proposta revolucionária para a independência da mulher em todos os sentidos. Nesse sentido, proposto por Simone, além de ser maligno e diabólico, porque isso vai na contramão do plano do Criador. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria para que um dependa do outro. Um não é maior do que o outro. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim, as palavras do Criador, palavras de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher que lhe seja auxiliadora, que lhe seja uma adjuntora. A palavra adjuntora, ever, no hebraico, significa aquela que complementa, que soma, que ajuda, ajudadora. No sentido bíblico, na proposta de Deus, há uma dependência mútua. O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Esse é o plano de Deus. Eles formam juntos uma equipe, uma família, onde um não empodera sobre o outro. Não. Essa é a proposta de Deus, a ponto de Deus dizer que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida para santificá-la, para redimi-la, deu a sua vida pela igreja. O homem também deve dar a sua vida pela mulher. Note que é uma dependência mútua e não
no sentido de que é proposto pelas feministas radicais. Então, que propõe rebeldia, desobediência, que propõe tanta coisa imoral, profana e que jamais comporta na palavra de Deus a Bíblia Sagrada. Muito menos ainda no plano do Criador. Quando Deus criou o homem, e aí eu sou terapeuta, é interessante, o cérebro do homem, o cérebro da mulher, tanto biologicamente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, o homem e a mulher se completam. Não dá tempo da gente falar aqui, se eu fosse dar características do cérebro da mulher, do cérebro do homem, como eles funcionam. Um funciona em completa dependência do outro, de forma que fazem uma engrenagem harmônica. O homem só é completo junto com a mulher, e a mulher só é completa junto com o homem. Esse é o plano de Deus na família, na criação dos filhos, e não na rebeldia, na rebelião, no empoderamento proposto pelas feministas. Que Deus nos guarde. Esse trimestre foi um trimestre que pegou fogo. Esse trimestre foi um trimestre maravilhoso. Estamos indo para o próximo trimestre. Lições quentíssimas. Vamos conosco. E que Deus edifique mais e mais a tua vida. Guarde a palavra de Deus. Estamos vivendo em um mundo que antecede a volta de Jesus. Princípio de dores. Estamos vivendo num mundo onde os valores estão invertidos, trocados, e pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão vivendo... Nunca vivemos uma época quando se quer trocar os papéis. Não funciona. E aí o homem entra em crise. Nunca vivemos uma época em que as pessoas, por causa da troca de papéis, vivem com doenças psicossomáticas, neuroses, psicoses, droga, né? Tanta coisa destruindo a humanidade por falta de entender a proposta do Criador. Quem projetou o homem sabia como iria funcionar. Quem projetou a mulher sabe muito bem como é que ela deve funcionar. E os planos estão revelados na Santa Escritura. Que Deus abençoe. E até a nossa próxima aula, com o novo trimestre, se Deus quiser. Até lá. A paz do Senhor e que Deus te abençoe.